Simbora, galera, para mais um vídeo por aqui, aquele vídeo matinal para você. Vamos falar das últimas do Vozão, falar do Dieguinho, que está aí em recuperação no DM, mas não chega a ser uma lesão não, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso e falar desse departamento médico do Ceará esse ano, Klaus. E mais, Douglas, o Ceará tem a melhor defesa do retorno do Campeonato Brasileiro. Um começo de retorno muito promissor do Ceará, em números, né, não só em pontos, que são até parecidos com o primeiro turno, mas em performance. O Ceará mostra evolução num quesito que ele já é muito forte, que é a defesa. Vamos falar sobre isso. Boa, é isso. Já deixa o like, compartilha, manda para geral. Quem puder, seja membro BPR. Vamos pro vídeo. Klaus, vamos lá. Vamos trazer, inclusive, a fala do Danilo Queiroz, que ele fala um pouquinho sobre o Dieguinho. Dieguinho que está no departamento médico, mas não é lesão, né? Antes que o torcedor se preocupe aí, não é uma questão de lesão, mas é um detalhe interessante que o Danilo Queiroz trouxe lá no Futebolês. Quase tu falou Danilo Queiroga, né? Queiroga. Foi por pouco, viu? Foi por pouco, mas vamos lá. Trazer uma informação que não é tão boa quanto a isso. O Dieguinho se apresentou ontem e foi para o departamento médico. Lembrem-se que o Dieguinho, substituído na partida contra o Santos, ele ficou muito tempo no chão e ele saiu ali demonstrando sentir uma contusão. A informação que eu tenho é que é apenas um cansaço muscular. Poderia virar uma contusão futura, mas a princípio é só um cansaço muscular. Mas ele precisa fazer esse tratamento de reinício de trabalhos para estar à disposição. A princípio não preocupa, estará disponível para quarta-feira, mas se a gente falar de DM, pelo menos na reapresentação ontem, o Dieguinho não participou do treino com o grupo e ficou com o departamento médico. Para trazer... Então tá aí, ele falando que o Dieguinho, né, de fato, teve uma questão de cansaço muscular, né? Tá no DM, mas não tá lesionado, Klaus. E mostra que o DM do Ceará tá esvaziado, né? Porque a última notícia que a gente teve de jogador lesionado, se eu não me engano, foi o Fernandinho, que já voltou. E é um DM em 2025, né? Que mostra uma evolução tremenda, né? Em termos de tratamento, velocidade de recuperação de atletas. Eu acho que o trabalho que hoje está sendo muito bem executado pelo departamento médico e pelo departamento físico do Ceará, reduzindo a quantidade de lesões, ele não começou hoje, ele começa lá na ponta, lá na contratação do jogador, né? Observando o histórico, analisando o perfil dos atletas. É claro que lesões, inevitavelmente, qualquer equipe de futebol, ela não está inerente a isso, porque o futebol é um esporte de contato, de gasto físico, de um excesso, né? O esporte é isso, então as lesões elas fazem parte do esporte, é inevitável, mas se você tem uma capacidade de controlá-las de uma maneira preventiva, e até onde você pode ir com tecnologia, ferramentas e instrumentos, eu acho que o Ceará está muito bem nesse aspecto, que Sim. faz com que, consequentemente, o DM do Ceará esteja vazio. Ou seja, aquela máxima de que o departamento médico do Ceará era a caverna do dragão, ela acabou. Acabou-se. Né? É tudo uma soma de movimentos, pequenas coisas que a gente fala por aqui, de coisas positivas que estão acontecendo no nosso clube e que vão ser reflexo nesses atos em que a própria torcida criticava o departamento médico com razão, porque eram muitos jogadores lesionados. Verdade. Muitos não saíam do departamento médico. Claro que ainda está lá o Luiz Otávio, porque o Luiz teve uma lesão dupla no mesmo joelho, então ele teve um problema de LCA em 23, operou, aliás, no início de 24 ele operou, voltou em 24 a jogar, mas aí num treino teve a mesma lesão no mesmo joelho, então o processo de recuperação dele vai ser mais conservador, inevitavelmente, mas o restante do elenco está todo mundo à disposição do Léo Condé, e isso é para se comemorar. Se comemorar porque, como eu disse, muitas coisas positivas estão acontecendo no nosso clube, e essa aí é mais uma delas. Verdade. Né? É a organização de um clube que quer se profissionalizar, que está evoluindo, e a gente vê o reflexo em números. Números quantitativos, qualitativos, de jogadores que não frequentam ou praticamente não frequentaram o departamento médico.
É legal você falar isso porque é uma evolução do departamento médico junto com a evolução da fisiologia, junto com a questão do scout também, né, do Dimas, de contratar, de buscar jogadores sem aquele histórico de lesão, porque muitas vezes o Ceará contratava jogador que já vinha lesionado, Exato. já vinha ali com aquele histórico de passar muito tempo lesionado, e tudo isso é estudado antes da contratação, né? Sem Então, dúvida. é uma soma de fatores que faz hoje realmente o departamento de futebol ser muito mais profissional e modernizado em relação a isso. E tem mais um ponto que é curioso, porque a gente sempre trouxe como um ponto de preocupação na contratação do Vina Sim. a parte física, né? E a gente está vendo o Vina jogar, a gente está vendo todo o período que o Vina passou na preparação, quase um mês ali se preparando, e o Vina já está jogando, já está à disposição do Condé, e não tem se queixado de lesões, não tem se queixado de desgaste físico. Verdade. Para um jogador que passou 2 anos jogando numa liga que exigia menos da parte física, como é a Liga Saudita, na segunda divisão, olha, vou te falar, é impressionante o Vina não ter sentido nenhum desconforto. Pelo amor de Deus, não estou querendo zicar aqui o Vina. Toda vida a gente fala, acaba acontecendo alguma coisa, mas é porque todo esse trabalho que trouxe o Vina até aqui, já ajudando o clube nesse Brasileirão, é impressionante. É impressionante, foi planejado. Você vê que ele chegou, passou um mês sem nem ser relacionado. Torcedor cobrando e tal. Cadê o Vina? Não vai entrar? E foi ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos, e aí vai ganhando cada vez mais minutagem, né? Quem sabe daqui a pouco, até o final da temporada, por que não fazer uma partida como titular? Verdade. Quem sabe, né? Assim, a depender da evolução dele. E é bom que o jogador sabe também da condição dele, né? Ele tem consciência. O jogador de Ceará, eu acho que tem consciência do que tem que fazer também no extracampo. Porque isso influi, né? Imagina, se o jogador não tem o compromisso dele de seguir a dieta, de buscar ali no dia a dia, né? A cuidar do seu físico, uma hora estoura. Assim, se ele não tiver compromissado, acaba refletindo dentro de campo também, né? Um carro sem comando, ele se desgoverna na pista, né? Então, hoje o Ceará tem um plano, cada jogador sabe o seu papel, sabe a sua importância dentro desse contexto. E quando você tem isso muito bem definido e negociado com os jogadores no aspecto de... Quando eu falo negociado, no sentido de conversado com eles, Sim. não sai caro, né? Então, acho que o elenco do Ceará sabe muito bem o papel de cada um ali dentro, da importância que cada um tem dentro desse contexto do Ceará Sporting Clube, e isso faz essa junção aí que tem dado certo, que tem entregue resultados, que tem entregue muita competitividade antes de tudo, e é o que vai norteando aí o Ceará nessa temporada ainda melhor do que a de 2024, nessa de 2025. E eu vou puxar agora a câmera para mim, porque é o seguinte, eu estou de Nation, tá? Se você ainda não comprou sua Nation, cupom BPR10, adquira aí o seu produto Nation, use nation.com.br para você ter camisas como essa aqui, ó, que você vai para todo canto. Fim de semana aí, você vai para o churrasco, vai para um date, vai para qualquer lugar, vai estar de Ceará, mas daquela forma discreta, bem vestido, bem arrumado. Então aproveita aí o cupom BPR10 lá na Nation, meus amigos. E vamos seguindo aqui nas pautas, Klaus, porque é o seguinte, a imprensa falou muito sobre isso, né? Durante esta quinta-feira, o retorno do Ceará, o Ceará está ali na 10ª posição, vou trazer aqui na tela para a galera, vou ajeitar também. O Ceará tem ali a melhor defesa do retorno, Klaus. Impressionante, né? Mais um número expressivo aí do trabalho do Léo Condé, desse trabalho do nosso sistema defensivo, jogadores ali que são cadeira cativa, e de um elenco, cara, que ele podia ter até passado a impressão de que era limitado, de que talvez... eu acho que era limitado em quantidade, né? Alguns jogadores ali não estavam servindo, mas hoje você não tem como mais chamar o elenco do Ceará de limitado. Um time que ganha de 3-0 do Santos com propriedade, que faz esse campeonato sólido que o Ceará vem fazendo, não é limitado. Não é só esforço. O esforço não te leva a galgar coisas maiores na competição, não. Você pode até sobreviver. Um time limitado pode sobreviver. O Ceará não está. E a gente já está vendo muita gente discutir, nem parte muito do torcedor do Ceará, que o torcedor do Ceará é cauteloso, mas muita gente discutindo, até vi no podcast 45 eles discutindo uma possibilidade do Ceará sonhar com pré-libertadores, sonhar com coisas maiores no campeonato. Como é que a gente pode estar discutindo isso se o time é limitado? Então, assim, não cabe mais você observar o Ceará pelo prisma de é um time limitado, é um time esforçado, é o Léo Condé tirando leite e pedra. Não dá mais para falar isso, Douglas. Me desculpa quem tem essa visão, eu não vou concordar. Acho que o Ceará hoje já demonstra uma capacidade de um algo a mais. E mesmo que não tenha esse algo a mais, já mostra que é uma equipe bastante competitiva
e que se tem uma coisa que ela não é limitada. É verdade. E eu até ilustro aqui para a galera, né, essa tabela do retorno. O Ceará só sofreu 5 gols nos últimos 8 jogos, porque o segundo turno, entre aspas, do Campeonato Brasileiro, tivemos aí 8 rodadas, então o Ceará sofreu apenas 5 gols, igual o Flamengo, né? Está empatado Exato. com o Flamengo em relação a gols tomados. O Ceará na liderança junto com o Flamengo aí em relação a essa defesa que também evoluiu muito e convenhamos, né? Eu acho que os ajustes aí que aconteceram, os reforços, né, que vem ajudando e essa dupla de zaga, Marcos Vitor e William Machado, que está bem demais, né? É um encaixe a mais, né? É como se a gente tivesse feito o caminho contrário da defesa do ano passado, se a gente parar para pensar. A gente encontrou uma dupla de zaga na Série B do ano passado, que era Jonathan e... eu não estou lembrando... David Ricardo? E David Ricardo. Espetacular. Era. A gente disse, cara, essa dupla é sensacional. O Jonathan acabou saindo por necessidade financeira e entrou o Matheus Felipe voltando a ser titular, depois entrou o Tchoca. Então, assim, não ficou uma cadeira cativa, não ficou algo definido. Esse ano, a gente começou ao contrário. O Marlon, tanto quanto questionado, mas bom jogador, sempre vou ressaltar isso. Acho que o Marlon agrega demais ao elenco. É um cara que compete muito, luta muito, mas cometeu erros. É inevitável. Sim. Então, toda a vida tinha um questionamento sobre algumas situações que o Marlon falhava. E, dessa vez, o jogador que é da base, que também foi formado no Ceará, que é o Marcos Vitor, ele entrou para o titular para tomar a posição e eu acho que vai ficar aí até o final do Brasileiro. Então, a gente acaba tendo a reta final do Brasileirão com uma defesa muito bem montada, né? Com essa dupla de zaga aí, Marcos Vitor e William Machado, que além de defender, jogam, né? Isso é muito importante. Então, é um sistema defensivo completo, que aí vai além, porque os laterais contribuem muito, a equipe toda contribui muito no sistema defensivo. Galeano desce para marcar, Fabiano é um monstro, Matheus Bahia luta muito, Dieguinho nem se fala, Sobral, Richardson, todo mundo que Ferreira, tem entrado, né, que está crescendo muito também. O Bruno cresceu muito, evoluiu muito, tem evoluído, eu acho que ainda está nesse processo de evolução. A gente vai vendo aí jogadores subindo o seu sarrafo, porque o ambiente do Ceará permite isso hoje. Permite que esses jogadores extraiam algo a mais deles. E isso é o legal. Para o Ceará, que é um clube que está querendo se colocar numa sustentação ali de Série A, o perfil de grupo de jogadores que o Ceará precisa ter é esse grupo que quer crescer junto com a estrutura e com o clube, né? Não dá para a gente ficar muito marcado porque temos dinheiro, vamos investir em medalhões, vamos investir em outro perfil de grupo, de elenco, porque esses caras que vêm muitas vezes já com a barriga cheia, para eles é mais um clube. Não tem mais o brilho, né? Então, na maioria das vezes, é muito melhor pegar esses jogadores que querem evoluir, que querem crescer junto com o clube, do que ir buscar, claro, algum outro jogador, beleza, mas na grande maioria, se você quiser formar um elenco assim, que já tem uma vivência, uma experiência de Série A, de outras competições, muito dificilmente eles vão vir para cá com a sede necessária para buscar coisas maiores pelo clube. Então, acho que o Ceará está no caminho certo e esse tem que ser o caminho do Ceará aí. Tem que ser o DNA do Ceará por muitos anos. Boa, gostou do vídeo, galera? Já sabe, deixa aquele like, aperta no hype aí, que é muito importante para aumentar o alcance desse vídeo. Bom fim de semana a todos e até a próxima, Klaus. Valeu, Douglas. Tamo junto, galera. E é isso. Bora, Vozão. Bora pro racha.